Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Podcast Molecular. Podcast produzido por alunos da turma 31 do curso de Ciências Moleculares da Universidade de São Paulo. Eu sou o Augusto e eu estou hoje aqui com meus companheiros de curso, o Henrico, o Pedro Tavares e o Jun. Em nome deles, eu estendo os cumprimentos para todos que estão ouvindo. Bem, pessoal, no podcast de hoje nós vamos falar sobre um tema bem quente. Quase tão quente quanto o sol a pino na praia de Copacabana. Todo mundo, as férias chegando, todo mundo querendo ir pra praia, se divertir. Mas bem, o tema é a piezoeletricidade. Pode não parecer agora, mas esse tema é muito interessante. Principalmente para a gente que nós temos vivido uma das piores crises hídricas e, consequentemente, uma das piores crises energéticas da história do nosso país. Com as contas de luz lá nas alturas, com alta de mais de 20% nesse último ano. Então, se eu te dissesse que podemos espremer a energia elétrica das coisas quase da mesma forma que esprememos suco de um limão. A vida nos deu limões e no podcast de hoje vamos ensinar a fazer uma limonada. Cola com a gente! Para a gente explorar esse tema tão rico, precisamos primeiro entender o que é piezoeletricidade, né? Henrico, você pode contar pra gente o que raios é essa tal de piezoeletricidade? Bom, Augusto, a piezoeletricidade nada mais é do que quando a gente pressiona algum tipo de material, esse material que é chamado de piezoelétrico, a gente aplica nele um estresse mecânico. Ao aplicar esse estresse mecânico, as cargas elétricas de sinais opostos se acumulam em polos opostos desse material, e isso transforma ele em algo que se parece muito com uma pilha. Essa carga, quando ela fica acumulada, ela recebe o nome de piezoeletricidade. Ok. E são essas cargas elétricas que vão transmitir energia elétrica para os nossos aparelhos, né? Que, é claro, os aparelhos que estão conectados nesse sistema piezoelétrico. Então, a gente vai lá, liga um polo de um fio em cada uma das extremidades do material piezoelétrico e essas cargas fluem na forma de corrente elétrica? É isso mesmo. E foi isso que os cientistas franceses, o Pierre Curie e o irmão dele, o Jacques Curie, que tem um sobrenome já bastante conhecido, isso que eles conseguiram constatar de forma experimental lá no final do século XIX. E quando eles aplicavam a pressão em alguns cristais, os cristais passavam a ter uma diferença de potencial entre as extremidades, que quando apertadas eram capazes de gerar uma corrente elétrica ao se conectarem os fios esses polos por um fio. Perfeito, Henrico, mas é bom sempre destacar, né, que foi só no ano seguinte a essa descoberta do Jacques e do Pierre que se conseguiu fazer uma formulação matemática desse fenômeno, né? E aí quem fez isso foi o Gabriel Lippmann, um cientista de Luxemburgo, que ele foi estudando os resultados, né, obtidos pelo Pierre e pelo Jacques, e ele previu matematicamente que deveria ocorrer esse efeito piezoelétrico e também previu que deveria acontecer o efeito reversível, né? Então, que o contrário também deveria acontecer. Então, se eles pegassem esses mesmos cristais, eles aplicassem uma tensão elétrica neles, então a gente deveria observar uma dilatação desses cristais após o surgimento de uma pressão interna. Dito e feito, em 1882, um ano depois da formalização dos conceitos pelo Lippmann, Pierre e o Jacques eles testam a teoria do Lippmann e verificam na prática que isso acontece. Inclusive, o nome desse efeito é o efeito piezoelétrico e, criativamente apelidado de efeito piezoelétrico reverso, né? Eles são como dois lados de uma mesma moeda. O material piezoelétrico, se ele gera uma tensão elétrica, do outro lado, ao aplicar uma pressão, o oposto também é válido. Pô, incrível, hein? Bem, imagino que depois que o Pierre e o Jacques descobriram esses efeitos, os trabalhos devem ter estourado, deve ter tido pilha mais pilha de papéis e gente testando as coisas mais mirabolantes com esses cristais, a piezoeletricidade em geral. Então, né, a quantidade de cientista deve ter sido gigante. Na realidade não, viu, Augusto? Por muitos anos, na verdade, por muitas décadas, essa descoberta acabou ficando com um caráter muito de curiosidade científica, sabe? Aquelas coisas que você fala no bar para seus colegas, mas que você não formaliza que você está estudando. Então, nunca foi realmente estudada a fundo a piezoeletricidade nos anos seguintes, muito menos foi utilizada para a criação de tecnologias muito mirabolantes, não. No limite, ela foi utilizada para a construção de alguns aparatos que ajudavam o Pierre a realizar experimentos no seu laboratório, mas só, acabou aí. E foi só na Primeira Guerra Mundial que essa descoberta foi revisitada em termos de utilização. Em 1917, o cientista francês Paul Langevin
ele utilizou esse efeito piezoelétrico na criação de um sonar muito rudimentar junto com alguns colegas, e esse sonar foi utilizado na guerra. Esse sonar era produzido, utilizava um cristalzinho piezoelétrico que era submetido a uma tensão alternada. Isso fazia ele vibrar de forma periódica. Essa vibração produzia os pulsos de onda que eram utilizados para localizar os submarinos alemães inimigos, e ao serem emitidos, eles refletiam nessas superfícies e eram reabsorvidos na volta. A partir do tempo que esse processo levava, dava para você calcular a distância e mais ou menos a forma desse objeto. Caramba, então, depois dessa invenção, a indústria dos materiais deve ter tomado um caminho muito diferente dos submarinos alemães, né, dos U-Boats. A produção, a indústria dos materiais piezoelétricos deve ter despontado, né? Sim, surgiram várias pesquisas diferentes nas décadas seguintes e muitas aplicações diferentes também. E foi inclusive na Segunda Guerra Mundial que essa tecnologia da piezoeletricidade ela continuou tendo muita relevância, já que esses materiais eles foram usados na construção de uns comunicadores. E a vantagem dos comunicadores é que eles eram leves o suficiente para ser carregados em aviões, por exemplo. Isso foi, na época, muito relevante, porque possibilitou alguns ataques simultâneos de aviões de uma só vez. É verdade, era tão importante, essa tecnologia estava despontando tanto que tanto a União Soviética, quanto os Estados Unidos, quanto os demais países envolvidos na guerra, eles investiram pesado no desenvolvimento dessas tecnologias, né, e obtiveram muitos retornos tecnológicos com isso. No pós-guerra, só o Japão continuou investindo pesado, né, no desenvolvimento de tecnologias piezoelétricas. Ele foi uma das nações que mais investiu nesse ramo, e depois ele foi responsável por desenvolver as piezocerâmicas, que foram utilizadas em rádios, televisões, acendedores piezoelétricos e muito mais, que foram utilizados ao redor do mundo. Pô, legal a história, hein? Mas tá bom, história é história, mas e hoje em dia? Onde que eu posso encontrar materiais piezoelétricos? Quais são as tecnologias do nosso dia a dia que incorporam esse desenvolvimento científico? Olha, para ser bem sincero, essa tecnologia que utiliza o efeito piezoelétrico está presente em muito mais coisas do que a gente imagina atualmente. Acho que um bom exemplo assim, que a gente nunca pensa são os acendedores de cigarro, né, que tem, por exemplo, nos carros. Esse é um ótimo exemplo disso. Você vai lá, aperta um botão e seu cigarro está aceso. Como que isso acontece? Na prática, o que acontece é que dentro desse acendedor vai ter um pequeno material, um pequeno cristalzinho piezoelétrico, e aí quando você aperta o botão, esse material dentro do acendedor ele é atingido por uma força, né, como se fosse um martelinho batendo nele, que gera uma tensão elétrica muito grande. Essa tensão elétrica grande, né, entre diferentes polos ali, que vão estar a uma distância pequena, ela vai ser suficiente para que ocorra o rompimento da barreira dielétrica do ar, e isso vai fazer com que raiozinhos de elétrons pulem de um polo para o outro, né? Então você vai ter basicamente uma faísca sendo gerada, e essa faísca que vai ser responsável pelo acendimento do seu cigarro. Muitas vezes a gente não vê, né, a ciência por trás disso tudo, mas o que tem por trás desse simples acendedor de cigarro é uma descoberta que foi feita lá no final do século XIX. E não para por aí, porque existem muitos sensores que dependem de materiais piezoelétricos para ter um funcionamento adequado. Muitos que a gente usa, por exemplo, para estudar o som, como sonares. Os sonares são um bom exemplo do que a gente acabou de comentar. Também outro caso relevante é o dos afinadores de violão de contato, que eles são pequenos discos de um material piezoelétrico que ficam presos ao corpo do violão. E aí, a partir da sua vibração, é possível sabermos se o instrumento está afinado ou não, ou qual nota está sendo tocada, já que as vibrações geram uma pressão sobre o sensor que converte isso numa tensão elétrica pelo efeito piezoelétrico reverso. E a partir das correntes elétricas geradas, é possível fazer uma leitura desses sinais e interpretá-los. Outra face disso está naqueles fones de ouvido que a gente às vezes bota na cabeça, né, que utilizam de materiais piezoelétricos no seu interior. Esses materiais, eles, mediante a passagem de sinais elétricos, ou seja, né, quando eles são submetidos a uma corrente elétrica, esses materiais oscilam. Eles expandem, eles contraem, e isso faz com que eles excitem o ar ao seu redor, né, em frequências específicas nesses sons que são reproduzidos pelo seu fone.
E aí, quando você pega esse fone específico de condução óssea, esse fone sim, ele vai estar sempre usando materiais piezoelétricos. O fone de ouvido nem sempre, né? Tem fones de ouvidos que não usam tecnologia piezoelétrica, mas os fones de condução óssea, todos que eu conheço utilizam, né? Esses fones de condução óssea são fones que você conecta na sua cabeça, possibilitam que você escute os sons mesmo sem que haja vibração do som ao redor. Como é que isso acontece? Esses materiais piezoelétricos, eles vão estar também expandindo e contraindo, e aí, a partir da vibração deles, os ossos do seu crânio, eles vão vibrar, vão estar seu ouvido do mesmo jeito que o ar atmosférico faria. E aí, a partir desse estímulo mecânico, você vai conseguir também ouvir os sons que estão sendo reproduzidos pelo seu fone. Para adicionar, outra coisa que também pode ser feita com esse tipo de material e muito interessante é tornar vibrações desnecessárias do maquinário industrial em algo que você consegue utilizar, como é claramente esperado. Muitas máquinas presentes na indústria, elas oscilam conforme o funcionamento da máquina durante o período, e essa oscilação normalmente é dissipada no chão, pelo ar, e é uma energia que é jogada fora, né, teoricamente. E se você acoplar um sistema piezoelétrico, de modo que você consegue usar essa vibração para produzir uma energia elétrica. Então as aplicações são realmente muito variadas. E as aplicações são praticamente infinitas. Outra que eu acho importante de destacar são as microbalanças de precisão. Quando você coloca um peso sobre um material piezoelétrico, ele vai gerar uma tensão elétrica. E essa tensão ela é proporcional à pressão que esse objeto fez. Então isso torna, por exemplo, as balanças muito mais eficientes. E assim, é possível inferir com muita precisão o estresse mecânico que esse material tem. Caramba! Olha, tô quase tonto aqui. É muita aplicação. É um fenômeno muito versátil. E, cara, eu não consigo nem imaginar quantas tecnologias podem ser desenvolvidas a partir disso. E é algo maluco, é algo louco. Como que é contraintuitivo. Você espreme alguma coisa, um objeto, e sai energia desse objeto. Falando nisso, qualquer material pode ser piezoelétrico? Tipo, eu posso espremer qualquer coisa mesmo, e isso geraria uma tensão elétrica? Como que funciona? Não, nem todos os materiais são piezoelétricos, mas muitos conhecidos são, inclusive os ossos, o DNA e até o açúcar. Eles são piezoelétricos, só que até certo ponto. A maior parte das pesquisas e aplicações são feitas com cristais, como o quartzo e o topázio, e algumas cerâmicas e polímeros também. E cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens. Os cristais são os melhores quando a gente está falando de produção de energia, assim como algumas cerâmicas, ferroelétricas, etc. Já os polímeros, eles não produzem tanta energia, mas eles são mais flexíveis e eles não são tóxicos, o que abre um bom leque aí de aplicações. E só complementando a resposta aí dos meus colegas, né, Augusto, quanto ao funcionamento da piezoeletricidade, de novo, nada mais é do que o acúmulo de cargas elétricas devido ao estresse mecânico, né? Então, os mecanismos que causam esse efeito piezoelétrico, eles parecem simples, mas eles tornam-se mais difíceis de explicar à maneira que você vai aprofundando, né? Mas a gente vai tentar, então, usar um cristal como exemplo para ilustrar como é que funciona esse efeito. Acho que o Henrique ele pode te ajudar com essa ilustração. Então, basicamente, os diversos átomos do cristal, eles se arranjam em uma estrutura cristalina, e essa estrutura nem sempre é simétrica em relação ao centro. Isso implica que há um dipolo elétrico, um lado do cristal, que tem mais cargas positivas e outro que tem mais cargas negativas, o que gera um campo elétrico e logo um potencial elétrico. E quando a gente aplica uma força mecânica nesses cristais, você muda esse potencial elétrico. E uma diferença de potencial elétrico nada mais é que uma tensão, ou seja, uma voltagem. E você pode utilizar para diversas finalidades. Um exemplo fácil, se você aplicar 200 kg de força, por exemplo, num cubo de quartzo de, 1 centímetro, você pode produzir uma tensão de até 12.500 volts. E só mais uma coisa que a gente quase esquece de mencionar, né? As pesquisas que são feitas com piezoeletricidade, nem sempre elas se restringem a um tipo de material piezoelétrico só, né?
A China, por exemplo, que hoje é uma das potências na exploração dessa tecnologia, eles fizeram, os cientistas lá da China fizeram um nanocompósito usando PDMS, que é um tipo de polímero, né, e titanato de bário, uma cerâmica também com uma boa piezoeletricidade, e assim eles conseguiram criar um nanogerador que era transparente e flexível, né, então utilizando as vantagens que os dois tipos de material piezoelétrico podiam proporcionar. Então, esses nanogeradores eles são utilizados para alimentar motores fisiológicos, como, por exemplo, o marca-passo, mas o campo assim, de exploração é bastante vasto. Caramba, Nossa. Bem, legal que você comentou sobre esses novos materiais piezoelétricos que estão sendo desenvolvidos. E também tem vários estudos, né? Quais outros estudos, além desse da China que você citou, têm sido conduzidos no âmbito da piezoeletricidade? Olha, Augusto, um tema que tem estado bastante quente nesses últimos tempos, né, no pensamento sobre a piezoeletricidade, tem sido pensar a piezoeletricidade como potencial fonte de energia elétrica. Então, ao nosso redor, para todo lado que a gente olha, a gente observa coisas sendo comprimidas, a gente vê diversos objetos sendo constantemente apertados contra superfícies, por exemplo. Então, se a gente conseguisse coletar essa energia, que é produzida por essas compressões, né, se a gente pudesse colocar um material piezoelétrico nesses lugares que estão comprimidos, a gente talvez pudesse usar essa energia para outros fins. Por exemplo, você pode imaginar a sola do seu sapato, por exemplo, que é comprimida constantemente contra o solo quando você anda, quando você se desloca. Se a gente conseguir colocar placas piezoelétricas dentro da sola do sapato, com essa compressão, você consegue gerar uma tensão e produzir uma energia elétrica pelo simples fato de você andar. Se você conseguir captar essa energia, você pode usar isso aí para carregar o celular, para usar fone, para bateria, para o que você quiser. Claro, a gente precisa olhar para tudo isso com muito cuidado, né? A gente precisa pensar quão eficiente vai ser todo esse processo, para que no final das contas a gente esteja realmente economizando mais energia do que gastando, né? Será que no final das contas, quando a gente cria essas placas, né, piezoelétricas, a gente não está gastando mais energia do que vai ser economizada utilizando essas placas no nosso dia a dia? A gente precisa saber se esse retorno ele vai ser favorável, né? Já que o rendimento de conversão energética é razoavelmente baixo. A gente precisa sempre, antes de implementar uma tecnologia nova, investigar muito cautelosamente. E, contudo, já existem algumas iniciativas que têm parecido bem promissoras. Por exemplo, lá no Japão, algumas estações de trem e metrô, por exemplo, elas não só no Japão, mas em alguns outros lugares, elas instalaram algumas placas piezoelétricas no caminho dos passageiros, porque tem um grande fluxo de pessoas nesse local. E dessa forma, os passageiros eles comprimem as placas e geram energia suficiente para a operação das catracas, das luzes, das estações, coisas sempre com baixo gasto. Nessa linha foram colocados ladrilhos piezoelétricos em várias regiões movimentadas de cidade da Europa, até mesmo nos carros, para que eles possam produzir essa energia, que muitas vezes não é suficiente para coisas mais pesadas, mas pode ser usada para alimentar um poste de luz na rua e outras coisas assim mais cotidianas. É isso, acho que como o Jun bem colocou, né, a gente precisa ver onde tem um grande fluxo de pessoas para a gente saber onde, né, que vão ter áreas que vão ser muito constantemente comprimidas, onde vai ter ali uma grande chance de a gente gerar bastante energia com essas tecnologias piezoelétricas. Então, se a gente sabe que uma avenida ali passam muitos carros, a gente pode tentar colocar algumas placas piezoelétricas naquela avenida, para que quando os carros passarem por lá, eles comprimam essas placas, gerando, né, a energia do que a gente quer tentar utilizar para iluminar as ruas. Se a gente sabe que alguma calçada muito movimentada, a gente vai lá e coloca as placas piezoelétricas nessa calçada, ou então ladrilhos piezoelétricos que possam possibilitar a obtenção, né, dessa energia piezoelétrica para que a gente possa reutilizar ela. Então, nessas localidades que tem uma grande movimentação de pessoas, onde tem muitas pessoas transitando, essas localidades elas são potenciais pontos de coleta de energia elétrica para reutilização. Agora, se botar ladrilhos piezoelétricos naquela calçada que está sempre abandonada, que não tem ninguém que pisa, ou então naquela avenida que não passa nenhum carro dia ou noite, então a gente estaria investindo muito mal, né, nessa tecnologia piezoelétrica. O retorno seria muito baixo, talvez não compensasse. Calma. Então, pelo que você disse, a energia elétrica gerada por sistemas piezoelétricos é baixa, tipo, é uma magnitude baixa.
ela pode suprir algumas demandas pontuais, mas não é um santo graal da energia. Ela não vai solucionar os nossos problemas de energia elétrica, né? Tipo, a gente não vai conseguir fazer com que uma parcela grande da nossa matriz energética venha da piezoeletricidade, é? Ou existe a possibilidade de ampliarmos a produção para uma escala maior? E isso seria viável como alternativa para a crise energética que estamos vivendo, ou que pode se agravar, não sei, mas é viável e é limpa? Bom, Augusto, é correto quando eu concordo, e é correto a sua colocação quando a gente está tratando de demandas pontuais e substituições de baixo consumo energético, né? Nesses casos, a piezoeletricidade realmente se comporta muito bem. Uma prova disso é quando a gente instala placas piezoelétricas em calçados, por exemplo, a gente pode carregar diversos aparelhos aí com a gente, sem medo de ficar com falta de bateria, que realmente é um grande empecilho para a vida de várias pessoas. Eu mesmo tenho muitos problemas com isso. E no caso dos ladrilhos piezoelétricos nas ruas, por exemplo, eles também podem ser aplicados no caso de iluminações de vias públicas que são movimentadas. Elas podem até não sofrer tanto com queda de energia. As possibilidades realmente são muitas, mas a gente não pode ficar meio enganado. O efeito piezoelétrico gera energia elétrica em pequena escala. Isso se traduz assim simplesmente porque hoje a gente não tem perspectiva com a geração de energia elétrica dessa forma, em larga escala, de forma alguma. Além dos materiais produzirem pouca energia, produzir os próprios materiais e a estrutura para você conseguir captar essa energia gerada é muito complicada e simplesmente não é viável nem num futuro, assim, futuro próximo, nem num futuro distante. A piezoeletricidade não é uma saída para a crise energética, ela pode ser um auxílio para coisas pontuais e pequenas, mas definitivamente não é uma saída definitiva. É isso, eu acho que o Jun ele tocou nessa questão que é central. A gente precisa ser pé no chão, né, pessoal? A crise energética ela não vai ser eliminada, ela não vai ser resolvida num passe de mágica. Ela só pode ser resolvida quando a gente tiver uma matriz energética que seja bastante diversa, que ela não dependa exclusivamente de uma fonte, como é hoje a matriz energética brasileira, que depende exclusivamente da matriz hidrelétrica, né? Por que não pode? Porque aí quando falta chuva, como hoje está faltando, quando falta água, como hoje está faltando, também vai nos faltar energia elétrica. E a tendência é que com o passar do tempo nos falte mais água, porque as chuvas vão estar menos previsíveis, né? Com o aquecimento global, com todas essas questões das mudanças climáticas. Então, com as mudanças climáticas, a gente deve observar esses fenômenos sendo mais comuns. A gente precisa, então, pensar adiante. Como que a gente pode se planejar para que não falte energia? Mas mais que isso, a gente também precisa investir em fontes de energia alternativa, para que a gente não intensifique os efeitos das mudanças climáticas, para que a gente possa conseguir combatê-los. A gente precisa investir em energias como, por exemplo, a solar e a eólica, e uma matriz energética bastante integrada, inteligente, que possibilite a distribuição de energia por todo o país, e também seja verde, seja consciente com o meio ambiente. Agora, sobre a sua pergunta sobre ela ser limpa ou não, a priori, sim, a produção em si da energia mas ela tem um custo energético grande pela infraestrutura que é necessária para você conseguir usar essa energia produzida. Os materiais são bastante duráveis e a produção não emite CO2, que é o grande inimigo da mudança climática e do aquecimento global. Entretanto, para você ter que conseguir usar isso numa larga escala, você tem que produzir muita bateria para armazenar essa energia gerada. E as baterias, como todos já sabem, as baterias de lítio não são exatamente sustentáveis, né? Tem um impacto ambiental muito significativo. Realmente não é uma boa ideia trocar 6 por meia dúzia, trocar a emissão de CO2 por poluição para a extração do lítio, né? Mas bem, eu ainda assim espero que a gente utilize mais a piezoeletricidade, principalmente para as aplicações em que ela é viável, que são por exemplo, a questão do marca-passo eu achei extremamente interessante. E, bem, eu acho que o tempo já transcorreu bastante, dá para encerrar o episódio, então gostaria muito de agradecer a presença de vocês e eu espero muito que algum de vocês, ou talvez alguém da turma 31,
explore mais esse conteúdo da piezoeletricidade no futuro. E quem sabe a gente tenha ótimos resultados vindo das nossas pesquisas. Então tá, né? Eu gostaria de agradecer a também todos que nos ouviram e ficaram conosco até aqui. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.